A pessoa tem apoio, ótimo, mas não é isso que vai determinar a sua vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. É você, de fato, poder olhar para você e falar o que eu preciso fazer. Então, enquanto você ficar esperando que a família entenda algo que você pouco entende, você vai sofrer mais. Eu e você e toda a humanidade temos 24 horas ao dia. Mas a questão é, o que você faz nessas 24 horas? Qual a prioridade que você coloca nessas 24 horas? Quem você quer ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que vai determinar que você seja essa mulher que você quer ser daqui 6 meses é o que você está fazendo agora. Resultado, de fato, assertivo na vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Você precisa realmente limpar todos esses obstáculos para você realmente voltar a viver. Olá, sejam bem-vindas ao 8º episódio do Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia, sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou Jordana Ribeiro. E neste episódio nós iremos falar sobre os 4 obstáculos que te impedem de viver sem dores da fibromialgia sem remédio. Então, Jordana, qual que seria o primeiro obstáculo? Vamos entender, então, como que é esse processo de obstáculos, como que surgem esses obstáculos no meio do caminho dessa mulher, que até hoje elas não vivem sem dores da fibromialgia e sem remédios, né? A gente pode perceber a quantidade de mulheres que estão no tratamento da fibromialgia 5, 10, 15, 20, 30 anos sem eficácia. E aqui a intenção é a gente poder realmente abranger essa questão dos obstáculos para você aí que está nos assistindo poder tirar da sua frente e, de fato, poder traçar um caminho que vai te levar para a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. A gente pode perceber o primeiro obstáculo, que vamos colocar aí um master, né, do master, o quarto também é outro master do master, que é a questão do ignorar as dores. A mulher com fibromialgia, ela tem tanto sofrimento, além das dores, fadiga, sono, né? A dor emocional que a gente traz muito aqui, a angústia, e se deparar com um universo onde ela busca tanto e não tem qualidade de vida, e não tem a vida sem dores, ela gera uma couraça, né? Uma armadura nela, onde ela vai ignorando essas dores. Não, se eu olhar para essas dores, eu vou me ceder a elas, ela vai aparecer mais e ter essa crença, né? Não, se eu olhar para as dores da fibromialgia, eu vou ter mais dores da fibromialgia. Então eu vou fingir que eu não tenho dor, vou ignorar essas dores e tocar minha vida. Só que ignorar as suas dores vai fazer com que você tenha mais dores, porque as dores não estão no seu corpo à toa. As dores, elas querem te falar algo, né? Dores nos ombros, no joelho, na coluna, elas querem te falar algo. E você ignorar, fingir que não existe, vai fazer com que você gere mais dores. Eu costumo dar muito o exemplo, Yasmin, de birra de neném. Você tem uma filha, né? Como que é quando a sua filha, ela quer uma coisa e hoje ela conversa? Conversa. Ela tá com quantos anos? Tá com 2 aninhos. Ah, com 2 anos. Quando ela não conversava e ela queria alguma coisa, o que acontecia? Às vezes eu ignorava. E aí, você ignorava e o que acontecia? Ela chorava mais. Ela chorava mais. E até Até conseguir, né? Até eu entender o que tava acontecendo de fato ali, né? E é isso que eu falo nessa questão da mulher que ignora as dores da fibromialgia como uma birra de criança. A criança, ela não sabe falar ali, né? E quer se comunicar. Ela quer falar alguma coisa, ela precisa de algo. E quando você ignora a sua filha que tá ali chorando, fala, não, vou ignorar, porque aí às vezes ela esquece e para de chorar. Só que o menino, ele dá mais birra, né? A criança, ela grita mais, ela chora mais. Enquanto você não dá atenção ali e fala, olha, o que você precisa, deixa eu entender, ela não vai parar de chorar. As dores, da mesma forma, enquanto você não olhar, deixa eu olhar aqui para entender, isso não vai fazer com que você, se você não fizer isso, não vai fazer com que você tenha a sua vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então é você poder perceber e entender. A crença é, se eu não olho,
ela vai se calar. Eu vou esquecer que eu tenho dor, mas a dor continua lá latejando na sua vida, ali no seu corpo inteiro. E às vezes até com um nível maior. E aí, a crença é também, a segunda crença é: se eu olho, eu vou ter mais dores. Então, se eu olho, eu vou me ceder para as dores. Eu vou afundar nesse mar de sofrimento porque eu não quero sentir dor. E aí eu vou olhar, Jordana, como que eu vou olhar para a dor? Eu vou sentir mais dor. E aí por isso que potencializa esse movimento de não olhar para as dores. Só que é um olhar igual você faz com a criança que está ali dando birra. Quando você olha e a acolhe e entende, peraí, essa dor significa o quê? Qual que é a representatividade? Qual que é o símbolo dessa dor na minha vida? O que eu preciso fazer com ela? Como que eu preciso compreender? E aí começa, né, esse resgate. Quando você acolhe a dor e entende, né, e tem ferramentas para isso, tem técnicas para esse acolhimento, para essa compreensão, você escuta essa dor e essa dor não precisa mais gritar. Então, o primeiro obstáculo é esse: é você ignorar as dores da fibromialgia, achando que ela vai parar simplesmente porque você não está olhando para ela. Eu acho que de fato, igual esse exemplo que você ilustrou da criança dando birra, para quem tem filho em casa, acho que fica muito nítido, porque de fato, e até outra coisa que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais para frente, é que quando você para e olha, no caso aqui pensando para mim, né, na criança, e escuta de fato, você tenta entender, porque às vezes é fácil falar assim, ah, tem uma mensagem ali. Mas às vezes é desafiador decodificar essa mensagem. Mas quando você entende, fica mais fácil e você economiza tempo. Exatamente. E quanto mais você se conecta com a sua filha, mais você consegue entender e decodificar, principalmente quando ela não falava, Sim. né? E a mesma coisa quando você se conecta com o seu diagnóstico, quando você aprende a se conectar de uma forma assertiva e a ler cada ponto, cada sintomas do diagnóstico. E aí você consegue ser a expert ali no seu processo e ir decodificando, né? E a partir disso, não precisando mais do corpo gritar, porque você está conectado ali com ele. Sim, e aí você já vai entendendo alguns sinais antes mesmo da dor vir, né? Antes dos Exatamente. 2 meses da criança chorar, você já sabe o que, que ela quer, não precisa de fato gritar. E aí, outra coisa que chamou a atenção aqui é que você citou essas duas crenças, né? A primeira, quando você diz que ignorar a dor, para mim, vem muito a questão da negação. E esse olhar para a dor, que você fala que é importante olhar para a dor para ver o que, que ela está querendo dizer, seria essa aceitação. E muitas vezes, antes dessa aceitação, fica mesmo de fato nessa crença de que se você não, de que se você olhar, vai sentir mais dor. O que muda de fato dessa negação para essa aceitação? Seria alguma chavinha? Seria maravilhoso se fosse uma chavinha ou um botãozinho para mudar da negação para aceitação, mas de fato é um processo, né? Eu ensino dentro do Fibromulheres todo esse caminhar, esse processo. E quando essa mulher ela compreende realmente, eu não tô tendo resultado do jeito que eu tô, não tô vivendo sem dores da fibromialgia, tô gastando tempo, dinheiro, tô perdendo a minha energia, a pouca energia que eu tenho. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Ou ainda essa mulher que fala assim, de fato eu tô negando, né? Tem aquelas mulheres que às vezes elas se negam pelo diagnóstico, né? Tem muitas mulheres que me acompanham sem o diagnóstico de fibromialgia e outras muitas que não têm o diagnóstico e que não aceita nem escutar A falar de palavra. fibromialgia. Eu já conversei com algumas e falo assim, o que está te segurando? O que está te impedindo de fechar o diagnóstico? Porque eu entendo que quando você fecha o diagnóstico, não é para te rotular, mas para te dar um norte do que você precisa tratar. E aí falam assim para mim, Jordana, eu tenho todos os sintomas, né? Às vezes aquelas que até me acompanham, né? Eu tenho todos os sintomas, eu me identifico com tudo que você fala. Mas fechar o diagnóstico para mim, e aí fica reflexiva, sabe? Porque talvez porque elas
se sentem taxadas ou elas se sentem obrigadas a olhar para algo que elas precisam olhar e não tem um nomezinho, elas não vão olhar. Então, assim, tem todo esse processo de denegação e a negação é algo desafiador porque é a gente respeitar o processo dessa mulher e ela entender também que o fato dela negar não impede da doença se manifestar, né? E enquanto ela continuar nesse processo de negação, mais longe ela vai estar da vida sem dores da fibromialgia e, consequentemente, ela vai ficando intoxicada de medicação, ou se ela não toma medicação, ela vai ficar no sofrimento aí mesmo sem medicação. Então, de qualquer forma, ela sofre se ela não olha para o que precisa olhar, no que ela não se abre para o que precisa realmente resolver, de ter ali ferramentas para isso. Então, esse caminhar da negação para a aceitação é de fato um processo, é de fato poder perceber essa conexão de corpo, mente, espírito, né, de alma mesmo, de poder falar assim, opa, peraí, que se essa doença está aqui, eu preciso olhar para isso e eu preciso entender o propósito dela na minha vida. Nada acontece conosco à toa. Nenhum diagnóstico vem para as nossas vidas à toa. Vem porque a gente aconteceu algo lá atrás e a gente tem duas escolhas: continuar se lamentando, batendo cabeça, como diz minha mãe, dando murro em pontas de faca, sem resultado, ou passar a querer resolver e entender que você tem uma missão muito maior, que você tem um propósito muito maior dentro desse diagnóstico para você poder evoluir enquanto pessoa, evoluir enquanto ser humano. Enquanto você ficar ali lutando contra você, a fadiga que se tem dentro da fibromialgia, né, que ela já tem pouca energia, e ainda ficar lutando contra isso, ela vai esgotar ainda mais e vai afastar da vida dela com qualidade, né? A vida dela sem dores da fibromialgia, sem remédios, com muito mais disposição. Então, é realmente poder encarar, ter maturidade, autorresponsabilidade, falar assim, vamos olhar para resolver, vamos entender o que eu preciso fazer, ao invés de ignorar as dores. Sim, faz muito sentido, porque se você ignora as dores, você está negando as dores, você está negando o diagnóstico, né, e todo o processo. Sim. E qual seria o segundo obstáculo? Olha, seguindo o segundo obstáculo, a gente pode colocar aqui dessa mulher ficar esperando apoio da família, apoio de amigos. Pela fibromialgia ser um diagnóstico pouco conhecido, né, tecnicamente falando, essa mulher ela não sabe como agir, como recorrer, espera que a família entenda e a família não entende. Mal você entende sobre fibromialgia, quem dirá a família. Então, ficar esperando da família, que a família precisa entender que você está com dor, precisa entender que as dores são reais, não tem um diagnóstico ali para provar que tem as dores, né? Um exame para provar que tem as dores, um exame laboratorial, ela fica ali esperando, a minha família precisa me apoiar, a minha família precisa me entender, me compreender, eu preciso de apoio. Se a pessoa tem apoio, ótimo, mas não é isso que vai determinar a sua vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. É você, de fato, poder olhar para você e falar o que eu preciso fazer. O que eu preciso determinar para mim, quais os passos que eu preciso fazer. Porque a família tá ali convivendo com você, mas tá seguindo a vida dela, né? Claro que tem muitos familiares que sofrem muito com as mulheres ali que tá ali convivendo, com a mãe, com a esposa, com a filha, mas quem tá sofrendo mais nessa história toda é você. Então, enquanto você ficar esperando que a família entenda algo que você pouco entende, né? Não adianta nem cobrar da família isso, você vai sofrer mais. Você vai realmente ter ali um sofrimento, potencializar suas dores e não vai sair do lugar. E tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem disse, mas eu acho que se enquadra bem, é que às vezes a gente começa a jornada sozinho, mas ao longo do caminho a gente encontra, né, pessoas, né, e essas pessoas começam a fazer sentido. E isso a gente vê muito dentro do Fibromulheres,
porque tem fibromulheres que elas iniciam sem apoio da família, sem o apoio dos amigos, e ali dentro do Fibromulheres, dentro da nossa egrégora, né, elas se fortificam e elas constroem vínculos entre si, e que mesmo não tendo esse apoio da família, né, elas conseguem viver sem dores e sem remédios da fibromialgia. Uhum. E acho que isso é muito bonito, né? E acho que a gente tem que estar preparada para isso, porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e não dá para a gente ficar esperando, porque o meu marido, o meu pai, minha mãe não me apoia, eu não me olhar, né? Então, preciso estabelecer esse olhar consigo mesmo para poder, né, mesmo dar esse primeiro passo, né? Sim. E é tão interessante você falar do Fibromulheres, né? Que tem mulheres que entram e sem apoio nenhum, e tem esse apoio dentro do Fibromulheres, porque a gente tem uma comunidade, tem uma egrégora de fato. Tanto que a gente fala, né? Nós somos uma família, porque o vínculo que a gente cria lá é muito especial. E é muito interessante porque esse vínculo e essa egrégora é tão forte que é como se fosse um imã para a família, né? Porque tem fibromulheres que entram até escondido da família, né? Fala assim, eu nem vou falar para minha família, porque senão elas vão ficar falando, me pondo para baixo, falando que não vai resolver. Então é isso que eu quero, eu vou entrar e pronto. E aí essa família depois fica sabendo, e aí ela começa a participar, começa a interagir, começa a colocar as aulas lá na televisão para essa fibromulher. Tem as fibromulheres que entram escondido da família para fazer surpresa para a família, e depois a família, a gente acolhe ali a família junto, porque começa por elas mesmas. Não é esperar da família para ter apoio, é elas realmente dar esse passo inicial, como muitas fibromulheres fazem. Eu escolho olhar para mim, eu escolho viver sem dores da fibromialgia e sem remédios, então eu vou aplicar o tratamento do Fibromulheres, independente se eu tenho apoio ou não, porque é lá que ela vai ter os passos, todos os passos necessários para ela ter a vida dela sem dores. E, consequentemente, isso é um efeito colateral positivo do Fibromulheres, que a família ela passa a apoiar, a acolher, tanto que a gente tem o quadro do Família de Fibra aqui, né, que eu entrevisto as famílias das fibromulheres, e é muito especial isso. Mas o passo precisa ser mesmo por ela. Então, é não esperar apoio. Isso é um obstáculo muito grande, se você fica esperando ser compreendida, se você fica esperando um apoio, porque é você que precisa se compreender, é você que precisa se conectar. E se a família apoia já você, que bom, é consequência, mas que não seja o principal para você viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. E acho que quando você entende que você não precisa ficar esperando do outro, mesmo que ele seja um familiar, que a gente sai de um obstáculo para um impulso. Porque dentro, quando você escolhe estar dentro do Fibromulheres, você tem uma comunidade ali que te apoia, e estar conectada com pessoas que têm histórias parecidas, que está na mesma sintonia que você, buscando os mesmos propósitos, isso incentiva, isso ajuda, e isso é um diferencial e é um motivador, né? Totalmente. E eu vejo no seu sorriso o quanto que você gosta de estar lá dentro da comunidade. Sim. Seu olho chegou, brilhou aqui agora. E é isso mesmo, porque é uma egrégora muito forte e não é uma comunidade como qualquer outra comunidade, né? As fibromulheres chegam em mim e falam, Jordana, aqui dentro do Fibromulheres é indescritível, é só quem vive para falar, para saber, porque não é qualquer comunidade que você vai lá e fica disputando quem tá com mais dor, que fica aquela mar de lamentação. Aqui são mulheres que estão realmente na mesma jornada. E isso é muito importante. Você está no meio de mulheres que estão no mesmo propósito que você, que quer o que você quer, que busca o que você busca, mulheres que já alcançaram o que você está buscando. Isso tem uma força gigantesca. Ainda mais que ali dentro da comunidade tem intervenções, né? Tem eu ali, as estrelas guias ali intervindo terapeuticamente para que você não tropece. E se você tropeçar, que você reerga ali com ferramentas adequadas para isso. Então, realmente, é uma comunidade muito especial o Fibromulheres, porque é completo, né? Tem todo
cumpre com todas as necessidades que a mulher precisa naquele momento para poder viver sem dores. Ai, gente, eu fico até muito emocionada mesmo de falar. E, gente, se você ainda não é uma fibromulher, você precisa ser, porque realmente é uma energia diferenciada. Só quem vive sabe, de fato. E continuando aqui recompondo, né? Outra fala sua que chama muito a minha atenção, né? É que quando você diz, né? Quando a mulher se coloca nesse lugar, fala assim, eu assumo essa responsabilidade, eu quero viver sem dores e sem remédios, né? Da fibromialgia. Acredito que a gente entra já num terceiro pilar, né? Que seria essa de se priorizar, né? O que você acha? E entra no terceiro pilar que precisa, que você já dá a resposta para o terceiro obstáculo. Que o obstáculo que tem muitas mulheres que não vivem aí com a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios é esperar as melhores condições. Ah, quando meu filho crescer, quando meu neto crescer, quando meu marido tiver um emprego, ou quando eu tiver um emprego, ou quando eu tiver tempo, eu não tenho tempo para tratar a fibromialgia. Gente, eu escuto isso. A pessoa ela tá com dor no corpo inteiro, só ela sabe o sofrimento que ela tá passando e espera algo acontecer para que ela possa olhar para ela mesma e se tratar. E olha, isso é um tiro no seu pé. Você esperar as melhores condições para viver sem dores da fibromialgia e sem remédios não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa se priorizar. Tudo é questão de prioridade. Ah, eu não tenho tempo. Ah, minha vida é muito corrida. E eu posso te garantir uma coisa. Eu e você e toda a humanidade temos 24 horas ao dia, tá? E se você souber de algum planeta que tem mais de 24 horas, me avise, porque eu não sei. E que tenha vida lá, né? De preferência tenha água e comida. E porque eu não sei. Mas a questão é, o que você faz nessas 24 horas? Qual a prioridade que você coloca nessas 24 horas? Se você fala, não tenho tempo, se acontecer alguma coisa com seu filho, com seu marido, você para o que você está fazendo agora para resolver. Você arruma tempo, porque a sua prioridade naquele momento é cuidar do seu filho e do seu marido. Ai, não tenho dinheiro. Se acontecer alguma coisa com seu filho, com seu marido, que precisa de dinheiro, você vai resolver. Você vai arrumar dinheiro. Seja de que forma for. Então a questão não é questão de falta de tempo, não é falta de dinheiro, né? Ah, não dou conta. É questão de prioridade. Então, um obstáculo muito grande para as mulheres que ainda estão vivendo com dores da fibromialgia, que ainda está vivendo com remédios, com sofrimentos, é esperar as melhores condições. É ficar esperando ter dinheiro, é ficar esperando ter tempo, é ficar esperando um monte de coisa, sendo que a sua vida tá aí, a sua vida tá passando. Quem você quer ser daqui 6 meses? Daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que vai determinar que você seja essa mulher que você quer ser daqui 6 meses é o que você está fazendo agora. Né? Daqui 3 meses, por exemplo, porque as fibromulheres, muitas fibromulheres têm resultados em 3 meses e menos do que isso. Então é o passo que você vai dar agora que vai determinar a mulher que você vai ser daqui para frente. Então não espere as melhores condições para você dar o primeiro passo para sua vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Porque isso lá na frente vai ser um reflexo muito forte para você brincar com seus netos ou não, ficar com tempo de qualidade com a sua família ou não. Se você vai estar no próximo Réveillon, na próxima confraternização, se você vai estar lá se divertindo, dançando, 6 horas com salto ainda, que acontece no Fibromulheres. As Fibromulheres dançam em festa com salto, se aproveitam lá e no outro dia não tem dor. Ou se você vai ficar em cima de uma cama, ou se você vai ficar sentada na cadeira com dor, com a cara toda triste, porque ou feliz, mas por dentro sangrando, com tristeza, porque você ainda não está vivendo sem dores. E não é sobre também esperar o melhor momento para fazer algo. Porque acredito que
Eu estava refletindo esses dias sobre essa questão, justamente do dia ter 24 horas. E acho que quando você se coloca, às vezes, aí, tá no papel de vítima mesmo, e ainda nem se identificou, mas que você para e pensa assim, ai, mas meu dia só tem 24 horas, e você para pensar que, às vezes, você não está utilizando essas 24 horas, mas que e ainda mais uma mulher com fibromialgia, que ela já tem essa fadiga, tem o cansaço, né? Que ela vai ter que, de certa forma, lutar contra isso, mas você pensar o que você está fazendo com essas 24 horas, de fato. E aí você parar e pensar mesmo, será que você está vivendo no agora aquilo que você gostaria? E aí acho que isso ganha mais sentido. Porque Uhum. aí volta, né? Não é sobre ter tempo, mas o que que você está fazendo com o seu tempo agora? O que que Sim, você está fazendo com o seu dinheiro? E aí entra muito a questão de prioridade e de priorizar-se também, né? exatamente. E qual que seria esse quarto obstáculo? Acho legal que a gente vai falando aqui, a gente já vai quebrando os obstáculos também, porque é um processo, né? É Aham. tudo muito completo e complexo, acho assim. Sim, e já falando dos obstáculos e dando dicas para superar esses Sim. obstáculos, né? E qual que seria o quarto obstáculo? Quarto obstáculo, que às vezes ele passa como camuflado, é ficar de diquinha em diquinha em Google, achar que só as dicas vai ter resultados para a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Aqui nas minhas redes sociais, né, eu dou muito conteúdo de alto valor para fibromialgia, né, para mulheres com fibromialgia aprendam sobre a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. E o que eu percebo nessas mulheres, né, em algumas delas, em que elas acreditam que fazer pesquisa no Google, de se basear e fazer só as dicas vai resolver. E não é assim, né? É um processo. É realmente você mergulhar. Porque as dicas são boas, são excelentes para que você possa fazer, para que você já possa ir percebendo ali um alívio, uma melhora na sua vida. Mas se você quer de fato viver sem dores da fibromialgia e sem remédios, precisa de ferramentas, precisa de um acompanhamento. Você precisa entender toda a complexidade do seu organismo, seja ele físico, mental, emocional, energético, para que você possa integrar. E isso não é possível fazer em 1 hora, não é possível fazer em 90 segundos, que é o tempo do Reels. Então, assim, impossível fazer tudo isso em 1 hora ou piorou 90 segundos. Então, acreditar que vai ser por dicas, de dica em dica ali, não vai trazer realmente a vida sem dores, a fibromialgia. Você vai aprender, você vai sentir melhora, mas ficar se baseando só em dicas para ter a vida sem dores não é possível. Por isso que tem um tratamento completo do Fibromulheres. É por isso que eu desenvolvi um tratamento onde eu dou um passo a passo, eu ensino todas essas ferramentas para essa mulher realmente mergulhar no seu processo e poder ter a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Porque pensa só você, com a complexidade que você é, com toda essa mulher que você é, o organismo que você tem, não mergulhar, não entender a fundo cada sistema, cada ferramenta. Isso é muito complexo. E precisa de um passo, precisa de um acompanhamento para que você realmente tenha resultados. E que se nos momentos que você tiver dúvidas, porque tem dúvidas no meio do caminho, né? No momentos que você tiver dúvida, no momento que você ali cair, porque pode ser que você caia, que você tropece, assim como faz parte da vida, esteja ali alguém para te acompanhar, uma profissional para te realmente pegar no braço ali e falar assim, olha, por aqui, olha, não faz isso, olha só o que você está fazendo que está prejudicando o seu processo. Então, tudo isso é muito importante para que você tenha de fato a vida sem dores da fibromialgia, sem remédios, que você tenha ali um norte, um acompanhamento, um passo a passo. Então, cuidado de ficar só se baseando com dicas, ficar só se baseando em pesquisas, né? Em pesquisas do Google, Dr. Google. E acaba que você tira o foco de você.
Porque essas pesquisas também, né, do Dr. Google, faz com que você foque na fibromialgia e não foca no seu processo da vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. É preciso estar bem amparada, né, para ter essa pessoa que de fato entenda, né, do que você está precisando, né, naquele momento, de forma, acho que cronológica, né, porque precisa ter um sentido, um passo a passo, né. Sim. E aí, se você pega, acho que dicas de forma aleatória, fica até confuso. E acho que isso tem muito a ver com o terceiro obstáculo também, né? De você não criar tempo, né? De ficar criando, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, você, eu tô tão, sei lá, tão atribulada, eu vou pegar umas diquinhas aqui que é mais rápido, vou gastar um tempinho, e aí não mergulha de fato no processo, né? Exatamente. Olha só, e gasta muito mais tempo, né? Porque se a pessoa não tem tempo, ela precisa de algo mais mastigado para ela e mais rápido para ela, né? E aí ela ficar buscando uma dica aqui, outra dica ali, uma pesquisa aqui, outra pesquisa ali, ela não vai conseguir ter a expertise de costurar todas essas dicas para entender o que ela precisa fazer com ela no processo dela, né? Porque ela é um ser único, ela precisa entender o processo dela. Como que essas dicas e dar ordens aleatórias que estão vai realmente contribuir para a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então ela vai gastar muito mais tempo com um pouco de tempo que ela tem por conta da fadiga. Então é muito melhor para essa mulher que realmente quer viver sem dores da fibromialgia e sem remédios, ter um caminhar, ter um passo a passo, né? Por exemplo, dentro do Fibromulheres, os módulos eu montei milimetricamente pensado para a mulher com fibromialgia. Tudo de uma forma bem estratégica para que ela possa seguir o passo a passo e ganhar tempo. Porque com esse passo a passo, com todas as ferramentas, olha, que agora é o momento de você fazer isso, com essa técnica, dessa forma, e aí sim ela ganha muito mais tempo, porque aí ela consegue tudo mastigado para ela poder viver sem dores da fibromialgia, sem remédios. Vivendo sem dores da fibromialgia, ela tem toda a qualidade de vida de volta, não tem mais fadiga. Se ela não tem mais fadiga, ela tem mais disposição, então ela ganha mais tempo. Então, olha só, às vezes uma coisa que ela está fazendo, né? Às vezes uma coisa que você está fazendo, achando que você está ganhando tempo, achando que está te ajudando e está te prejudicando. Porque aí você vai ficar, às vezes, enxugando gelo, não tendo o resultado que você deseja. Pode ser que você tenha uma melhora aqui, uma melhora ali, mas um resultado de fato assertivo na vida sem dores da fibromialgia e sem remédios, você precisa realmente limpar todos esses obstáculos que a gente falou aqui hoje para você realmente voltar a viver. E sim, tipo, dica é bom, é muito bom, mas a gente precisa aprofundar nisso. E eu vou dar uma dica para vocês que estão assistindo. Se você não é fibromulher, você precisa ser, porque é uma experiência de fato incrível e que é transformador, não somente para viver sem dores e sem remédios da fibromialgia, mas de autoconhecimento, de ter mais qualidade de vida, né? Então, De essa é a dica ampliação. para você. De ampliação, né? E eu acho tão interessante, assim, porque a gente vive tanto nesse mundo do Fibromulheres, né? E vê tantos resultados. Eu fui olhar, a gente estava de recesso do Fibromulheres, mas eu não aguento. Eu fui lá olhar a comunidade do Fibromulheres e Fibromulheres compartilhando. Eu passei o Réveillon, eu voltei a participar do Réveillon da minha família. Olha aqui eu festando, eu não estava festando antes do Fibromulheres. E é algo muito especial que a gente quer passar, né? Às vezes a gente vai falando e as turmas nem estão abertas ainda do Fibromulheres, a gente vai falando do quanto que é importante entrar no Fibromulheres, porque passa a ser uma necessidade muito grande para essas mulheres. A gente vê o sofrimento, né, de quem acompanha aqui as minhas redes sociais e vê a transformação dentro do Fibromulheres, e é muito especial isso. Então, é o que motiva, né, a gente fazer conteúdos de alto valor para que você possa realmente ir tirar os obstáculos e limpando aquilo que não precisa mais da sua vida, para que você possa realmente ter mais clareza
do que pode ser feito, que você pode também viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Sim, porque o que é bom, né, a gente compartilha, então não tem como não deixar de dizer. E acho que esses 4 obstáculos que a gente trouxe aqui, né, de forma assim, acho que bem sucinta, senão a gente podia ficar falando horas e Já horas. todo. É, acho que resume bem são momentos, né, situações que as mulheres que estão nos assistindo vivenciam e que ao mesmo tempo a gente já trouxe até um pouquinho do que pode ser feito, né? Porque acho que isso é importante também, né? Olhar esses dois lados. Exatamente. E olha só, comenta aqui abaixo o que você achou desse conteúdo. Se você gostou, faz sentido para você, compartilha com as suas amigas que têm fibromialgia. Já se inscreva aqui para o meu canal e a gente fica te aguardando no próximo episódio.